A Dança dos Desejos Sombrios. Bem-vindos, queridos ouvintes, a mais um conto tecido nas teias da escuridão, onde os corações batem rápido, mas não por amor, e sim por cobiça, luxúria e um toque de loucura. Eu, o narrador das sombras, os convido a se sentarem, apagarem as luzes e se deixarem envolver por esta história de desejo e danação. Cuidado onde pisam, pois o chão está escorregadio com sangue e promessas quebradas. No coração pulsante de uma metrópole sem nome, onde os arranha-céus brilham como dentes de um monstro faminto, duas mulheres reinavam nas noites de neon e lençóis de seda. Lívia, com cabelos negros como petróleo e olhos que prometiam paraísos proibidos, era a rainha indiscutível dos quartos de luxo. Sua pele reluzia sob as luzes vermelhas dos motéis de elite, e seus lábios, sempre pintados de carmim, eram uma armadilha para homens com carteiras gordas e almas frágeis. Ao seu lado, ou melhor, em sua sombra, estava Bianca, de cabelos dourados e um sorriso que escondia punhais. Bianca era nova no jogo, mas sua ambição era tão afiada quanto o salto de suas botas de couro. As duas dividiam o mesmo território, o mesmo palco de prazeres caros, mas nunca o mesmo homem. Até ele aparecer. Eduardo Velarde, um magnata de 40 anos, dono de metade dos imóveis da cidade e de um vazio que nenhum dinheiro podia preencher. Ele era o troféu que toda garota de programa sonhava em conquistar. Não pelo amor, mas pelo poder que sua riqueza prometia. Eduardo era um homem de gostos refinados, com um olhar que dissecava as mulheres como se fossem obras de arte a serem adquiridas. Quando ele entrou no Velvet Noir, um clube exclusivo onde os ricos jogavam seus jogos sujos, Lívia e Bianca sentiram o ar mudar. Ele era o cliente dos sonhos, e nenhuma das duas estava disposta a dividir. Lívia foi a primeira a agir. Ela deslizou pelo salão como uma pantera, o vestido preto colado ao corpo, revelando curvas que pareciam esculpidas para o pecado. Seus olhos encontraram os de Eduardo, e ela sabia exatamente como jogar. Com um sorriso lento, ela se inclinou sobre a mesa dele, o decote generoso, oferecendo uma promessa silenciosa. "Você parece alguém que aprecia o melhor?" Ela sussurrou, a voz como mel envenenado. Eduardo sorriu, os dentes brancos reluzindo como os de um predador. Ele pediu uma garrafa de champanhe de R$ 5.000 e a convidou para se sentar. O jogo havia começado. Bianca, do outro lado do salão, observava com os punhos cerrados. Ela não era de recuar. Vestida com um conjunto vermelho que parecia gritar perigo, ela se aproximou, os saltos ecoando como tambores de guerra. "Lívia, querida, não acha que tá monopolizando o cavalheiro?" disse ela, a voz doce, mas os olhos faiscando com veneno. Lívia riu, um som cortante como vidro. "Bianca, volte para seus clientes de segunda classe. Esse aqui é meu." A tensão entre elas era palpável, uma corrente elétrica que fazia o ar crepitar. Eduardo, no entanto, parecia se deleitar com o confronto, os olhos brilhando com algo que não era apenas desejo, mas algo mais sombrio, mais faminto. Naquela noite, Eduardo escolheu Lívia. Eles desapareceram para uma suíte no último andar do hotel mais caro da cidade, onde as janelas refletiam as luzes da metrópole como estrelas caídas. Lívia usou cada truque que conhecia, cada movimento calculado para prender Eduardo a ela. Mas enquanto ela dançava sobre ele, sussurrando promessas de prazer eterno, uma semente de dúvida foi plantada. Eduardo era diferente. Ele não se rendia completamente. Não se perdia, como os outros. Seus olhos a seguiam com uma intensidade que a fazia sentir, pela primeira vez, como a presa, não a caçadora. Bianca não ficou parada. Na manhã seguinte, ela interceptou Eduardo no saguão do hotel, o corpo envolto em um vestido que deixava pouco para a imaginação. "Lívia é boa, mas eu sou inesquecível," ela murmurou, deslizando um cartão com seu número para o bolso dele. Eduardo apenas sorriu, mas aquele sorriso era uma faca de 2 gumes. Ele estava jogando com as duas, e elas sabiam disso. O que começou como uma rivalidade profissional, logo se transformou em algo mais perigoso, mais visceral. Lívia e Bianca não estavam mais competindo apenas por dinheiro, mas por sobrevivência. Eduardo era o prêmio, mas também o veneno. As semanas seguintes foram uma dança de manipulação e desejo. Lívia e Bianca se alternavam nos encontros com Eduardo, cada uma tentando superar a outra. Lívia enviava mensagens provocantes, fotos que faziam o sangue ferver, enquanto Bianca apostava em encontros ousados em lugares públicos, onde o risco só aumentava a adrenalina. Mas a tensão entre elas crescia como uma tempestade. Em um confronto no camarim do Velvet Noir, as palavras viraram golpes. Lívia agarrou Bianca pelos cabelos, puxando-a contra o espelho. "Você não vai tomar o que é meu," ela sibilou, enquanto Bianca respondia com um soco que fez sangue escorrer do lábio de Lívia. O camarim virou um campo de batalha, com unhas rasgando pele e insultos cortando mais fundo que facas. As outras garotas
apenas observaram, sabendo que aquele jogo não terminaria bem. Eduardo, no entanto, parecia alimentar o caos. Ele convidava as duas para encontros no mesmo dia, às vezes na mesma noite, como se quisesse ver elas se destruírem. E então veio a proposta. Um fim de semana em sua mansão, nos arredores da cidade. Um lugar isolado, onde o mundo exterior não existia. Quero as duas, ele disse, com um tom que não aceitava recusa. Lívia e Bianca, movidas por uma mistura de cobiça e obsessão, aceitaram. Era a chance de garantir Eduardo para si, ou de eliminar a rival de uma vez por todas. A mansão era um labirinto de mármore e sombras, com corredores que pareciam engolir a luz. Na primeira noite, Eduardo as recebeu com um jantar regado a vinhos caros e olhares que prometiam mais do que prazer. A tensão entre Lívia e Bianca era uma corda esticada, prestes a romper. Após o jantar, Eduardo as levou para uma sala de espelhos, um lugar onde cada movimento era refletido infinitamente. Quero ver até onde vocês estão dispostas a ir, ele disse, a voz baixa, quase um ronronar. O que começou como uma dança sensual entre as duas, um espetáculo para os olhos famintos de Eduardo, logo se transformou em algo mais selvagem. Lívia empurrou Bianca contra um dos espelhos, os lábios se encontrando em um beijo, que era mais guerra do que paixão. Bianca respondeu com um tapa, mas seus olhos brilhavam com algo além de raiva, desejo talvez, ou algo mais perigoso. E então veio a reviravolta. Enquanto as duas se entrelaçavam, lutando e seduzindo ao mesmo tempo, Eduardo riu. Um som frio, desumano. Ele trancou a porta da sala de espelhos com um clique que ecoou como um tiro. Vocês são perfeitas, ele disse. Mas agora sua voz tinha um tom metálico, quase mecânico. Ele não era apenas um homem rico e entediado. Eduardo Velarde não existia. O homem diante delas era algo mais. Um predador, um colecionador de almas quebradas. A mansão não era uma casa, mas uma armadilha. Um lugar onde ele atraía mulheres como Lívia e Bianca, alimentando-se de sua rivalidade, de sua luxúria, até que elas se destruíssem. Os espelhos começaram a se mover, revelando passagens escuras e instrumentos que não pertenciam a nenhum quarto de prazer. Lívia e Bianca, agora unidas pelo medo, tentaram lutar. Lívia pegou um candelabro e o brandiu contra Eduardo, mas ele se movia com uma velocidade sobrenatural, desviando como se fosse feito de fumaça. Bianca tentou correr, mas os espelhos a enganavam, refletindo imagens dela mesma sendo despedaçada. O que se seguiu foi um banho de sangue. Lívia, com um pedaço de vidro quebrado, cortou o braço de Eduardo, mas o que escorreu não foi sangue, e sim um líquido negro que cheirava a morte. Bianca, em pânico, tentou esfaqueá-lo com um salto arrancado do próprio sapato, mas ele a pegou pelo pescoço, levantando-a como se ela não pesasse nada. No fim, as duas mulheres, que antes lutavam uma contra a outra, lutaram juntas, mas era tarde demais. Eduardo, ou o que quer que ele fosse, as despedaçou, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Seus gritos ecoaram na sala de espelhos, misturando-se com os risos dele, até que o silêncio caiu como uma guilhotina. Quando o sol nasceu, a mansão estava vazia. Não havia corpos, não havia sangue, apenas os espelhos, impecavelmente limpos, refletindo uma sala que nunca existiu. E assim, queridos ouvintes, termina a nossa história. Ou será que começa? Pois o que é o desejo senão uma chama que consome a todos? Cuidado com o que desejam, pois há predadores nas sombras, esperando para transformar seus sonhos em pesadelos. Se gostaram deste conto macabro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com aqueles que ousam enfrentar a escuridão. Até a próxima, quando voltarei com mais histórias para gelar suas almas. O que resta dela.